Olá, começa agora mais um Decisões e Argumentos, que hoje discute o foro especial por prerrogativa de função, o popular foro privilegiado. Essa é uma lei que visa proteger os cargos políticos mais influentes do Brasil, garantindo às autoridades que ocupam esses cargos um julgamento direto em segunda instância. No começo de 2018, o STF reviu a lei do foro especial por prerrogativa de função. Com isso, deputados federais e senadores passaram a ter direito ao foro apenas quando o eventual crime for cometido durante o mandato e em função dele, ou seja, crimes que não tenham ligação com o cargo político serão julgados em primeira instância. Bom, para debater essa questão, eu recebo hoje o vereador Caio Miranda Carneiro, do PSB, também o juiz federal Ali Maslum e a advogada, membro da Comissão do Direito do Trabalho da OAB de São Paulo, a Jamile Baracate. Bom, convidados, obrigado pela presença. Eu gostaria de começar o programa fazendo a mesma pergunta para os três. O foro privilegiado, ele não fere a máxima de que todos são iguais perante a lei? Sim, eu acredito que fere o preceito constitucional. A Constituição preconiza que todos são iguais perante a lei. Então, por que uma pessoa que, na verdade, o foro privilegiado, ele protege o cargo, né? Não a pessoa. E eu acredito que a pessoa intitulada de um cargo não tem que ser julgada ou condenada diferente de uma instância de um cidadão comum. Então, eu acredito sim que fere a Constituição Federal. Senhores, vocês compartilham dessa opinião? Olha, a doutora Jamile está correta, porém, quero colocar aqui que o foro por prerrogativa de função, na realidade, ele vem já desde 1891, então assim, na história da República ele sempre vem se repetindo. O problema é seu desvirtuamento, talvez nos últimos tempos. É um instituto que vem para permitir ou para autorizar que determinadas autoridades bem exerçam a sua função. Quer dizer, a finalidade é essa, é defender as prerrogativas da função, conforme foi colocado. Entretanto, esse desvirtuamento ele levou ao privilégio pessoal do detentor do cargo. Então, esse é o grande problema, que busca proteção nesse foro privilegiado, então. Caio. Eu acho que essa é a perspectiva, né? Historicamente, a prerrogativa ela não é para servir como privilégio dos políticos, né? É para servir como um isolamento para que o poder legislativo, o poder político, o executivo, ele não sofra interferência pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, de modo que um ativismo judicial possa interferir no outro poder. Só que no Brasil, a gente está vendo um momento em que isso virou um privilégio, porque acumula-se esses processos nas instâncias superiores, nas instâncias especiais, e aí a pessoa cumpre todo o mandato sem responder e muitas vezes a gente vê a impunidade imperando. Então, acho que ela veio como uma herança na Constituição de 88 para proteger a separação dos poderes, a gente vinha de uma ditadura, de uma abertura de regime, e acabou deturpando para uma impunidade na prática. Aliás, só para mostrar a abrangência desse instituto, não são apenas parlamentares que gozam dessa prerrogativa, né? Por exemplo, juízes também, promotores de justiça também, governadores. Então, assim, atualmente no Brasil, segundo estatísticas aí levantadas recentemente, nós temos 34 mil autoridades no Brasil com o foro privilegiado. Bom, olha só, as mudanças de maio de 2018, propostas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, elas afetaram apenas 594 parlamentares, né, que possuem foro. Quais os acertos e erros dessas mudanças? Eu acho assim, o ministro Barroso, inclusive eu estava auxiliando no Supremo, quando foi votado dessa maneira, foi uma questão de ordem. E a ideia de alguns ministros é que ela se estendesse, essa nova sistemática, para todas as demais autoridades. Então, também para juízes, para promotores, né? E, no entanto, ficou só com os parlamentares, né? É como se fosse assim, os únicos culpados disso tudo são os parlamentares, né? E
a repercussão assim foi bastante positiva no Supremo, né, desafogou bastante, até agora parece que 250 processos e inquéritos foram baixados, eram crimes praticados por parlamentares, né, mas antes do exercício do mandato, antes da diplomação. Então, voltaram para a origem, primeira instância, enfim. E a gente está vendo que isso não é nenhum bicho-papão. Ele vai ser processado normalmente lá no juiz de primeira instância, é um crime comum, né? Então, assim, eu tenho a impressão que a comunidade jurídica recebeu muito bem essa alteração. É que, na verdade, a ideia inicial do ministro Barroso era excluir o foro privilegiado, né? É verdade. E aí eles acabaram fazendo as emendas e restringiram o foro privilegiado. Para que fosse aceito, isso, né? Isso, para que permanecesse, mas que tivessem algumas adequações. Uhum. Mas essas adequações eu já acho que já acabam entrando em desuso, porque fica essa discussão, porque as restrições, né, restringiram para parlamentares, e em função do mandato, no mandato, né, em função do cargo, e aí fica um pouco subjetivo. Né? São crimes comuns, iria cometidos, né, durante o mandato. Mesmo durante o mandato, mas se for crime cargo, comum, né? volta vai ser julgado em primeira instância. Isso. E aí que vai ter a discussão, é verdade. Porque quando volta para a instância, joga para uma instância e para outra, aí é que acaba não finalizando o processo, né? Não tem o julgamento, não tem a condenação. Foi até levantada, impunes, né? Eu concordo plenamente com a doutora Jamile, vai dar confusão, porque um exemplo bem assim simples que foi suscitado na época até pelo ministro Gilmar Mendes. Ele diz o seguinte: olha, se um parlamentar tem em seu gabinete droga, então ele praticou isso no exercício do mandato, em função do mandato, ele está guardando, ele está usando o gabinete para... Ou é um crime comum, vai para a primeira instância. Quem que vai julgar isso? Então, naturalmente, são questões que vão surgir e vai ter muita confusão aí. E o senhor, vereador, como que o senhor analisa essas mudanças? Eu vejo o lado negativo é que é o judiciário legislando. O próprio legislativo deveria captar essa demanda da sociedade e acabar com a prerrogativa de foro. É verdade. Essa que é a verdade. Então, o nosso legislativo não produz. Eles são 513 deputados federais, 81 senadores, 81 senadores, e não produz. Aí a gente vê, por exemplo, vou dar dois exemplos aqui, a Gleisi Hoffmann e o Aécio Neves. Eram senadores com medo de, pela rejeição dos dois partidos, não se reelegerem, saíram para deputado federal, para manter a prerrogativa de foro. E isso aconteceu com vários outros parlamentares. Eu acho isso muito ruim. Eu acho que o legislativo tem que começar a se colar na sociedade novamente e tirar do Supremo a prerrogativa de definir... Porque eles se utilizam disso, né? Dessa defesa, né? A inércia do legislativo fez com que o judiciário começasse a tomar esse espaço. E não é bom. Isso não é bom. Eu acho que isso aí é um papel para aqueles que foram eleitos pelo povo para isso, né? O judiciário andou na questão até bastante polêmica sobre a união homoafetiva. Isso era um assunto para o legislativo, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E acabou o Supremo entrando nesse espaço e... os três poderes não se entendem, não né? se e entendem. Um acaba querendo fazer o trabalho do outro e acaba influenciando nessas questões que... Agora esse instituto, eu quero dizer o seguinte também, o Caio estava colocando aqui que 2 parlamentares procuraram uma maneira mais fácil, talvez, para se reelegerem, para manter o... Agora, eu conheço parlamentares que dariam tudo para não serem julgados pelo Supremo, porque ficou uma única instância. Então, ali condenou, está condenado, não tem a quem recorrer mais, acabou. Então, ele não é só flores também. Verdade. Tem o lado negativo. Se vier condenação, por exemplo, uma pessoa que é condenada em primeira instância, ela tem praticamente recursos, são 4 instâncias, é o juiz, tribunal, STJ e Supremo depois. Então, não são só flores não aí também.
E olha só, a gente tem um outro dado também, um levantamento que foi feito no ano passado do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado, né, dizendo aqui que o Brasil possui quase 55 mil pessoas com foro privilegiado. Né? Os números divergem de órgãos para órgãos, mas são parecidos. É um número alto comparado a outros países? Dá para fazer algum tipo de análise? As pesquisas dizem que sim, né? Que no Brasil é o maior índice, né, de privilegiados. Alguns outros países existe também esse foro privilegiado, mas no Brasil as pesquisas mostram que o Brasil é o maior número. Nesse caso, até as pesquisas não estão erradas, como a gente tem visto em pesquisas mais... Essas, infelizmente, estão corretas. Essas, infelizmente, estão corretas. É muita autoridade. Inglaterra não tem nenhuma autoridade. Estados Unidos não tem também. O presidente da República pode ser processado por um juiz de primeiro grau. Lá tem a única prerrogativa que tem é a questão do impeachment, que é o Senado. A França tem alguma coisinha muito pequena, Portugal também tem alguma coisa assim, mas o Brasil realmente há uma hiperinflação de prerrogativas. Me parece até que já é uma defesa, né? E isso descola quem tem essa prerrogativa da sociedade. Eu acho que o Brasil... A gente está passando por um ajuste democrático agora, que eu acho que é as instituições e a classe política, principalmente, mas isso vai também afetar o Judiciário, o Ministério Público, se aproximar mais da sociedade. A gente tem que enxergar mais, que está todo mundo antenado. Pode, às vezes, chega tortamente, por WhatsApp, mas as pessoas estão de olho. Então, o que a pessoa enxerga é o seguinte, ela fala assim, poxa... Por exemplo, o pessoal que apoia o ex-presidente Lula, eles falam, pô, ele foi julgado tão rápido, por que os outros não? A gente devia brigar para que tudo fosse rápido e o judiciário tivesse sem suspeita de às vezes acelerar ou não. O caso aí vamos pegar 2 exemplos aqui. A gente tem o Renan Calheiros, senador pelo MDB, e o Aécio Neves. Tem 8 inquéritos o Renan Calheiros lá e não anda, está com o Gilmar Mendes, não anda de jeito nenhum. Esse tipo de coisa gera uma suspeita sobre a isonomia. Então eu acredito que se acaba com a prerrogativa de foro, o juiz de primeiro grau, eu acho que ele vai ter menos ligação com os políticos, embora ele possa sofrer talvez pressão maior. Essa é uma pergunta boa para se fazer. Será que realmente ele vai ter essa ampla liberdade de julgar? Em São Paulo é uma coisa, agora vamos imaginar aí no interiorzão. E o início do foro privilegiado foi justamente por isso, para afastar da primeira instância os poderes regionais, né? É um dilema, né? Que tivessem um contato para impedir o julgamento, mas... Tá bom, gente, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o programa Decisões e Argumentos volta já.